Boa noite a todas, todos e todas. Já já eu vou começar a live, eu vou acrescentar aqui convidar o Ângelo, né, o psicólogo que eu convidei para poder estar falando sobre o tema. Primeiramente, quem está assistindo, vocês estão me escutando bem? Tem como me responder nos comentários se vocês estão me escutando? Sim, eu só estou convidando aqui o Ângelo. Boa noite. Eu já te chamei, Ângelo. Você recebeu o convite? Boa noite, quem tá entrando. Vou chamar novamente. Agora foi. Olá. Oi. Nossa, eu tava olhando você toda maquiada. Eu falei, caraca, velho, não me arrumei nem nada. Como é que eu vou fazer live com uma mulher bonita dessa? E com a cara zoada. Não, sem problemas. É que eu tenho costume mesmo de me maquiar, porque eu gosto. Aí quando tem essas datas especiais. E é uma das questões, né, que a gente vai trazer aqui hoje. Aham. Tá um pouquinho baixinho pra mim a Tá. sua voz. Eu não sei se pros outros. Quem tá assistindo, se estiver escutando ele baixo, se puder comentar aí embaixo pra gente ver. Qualquer coisa eu tiro o fone, que eu acho que pode ser ele. Uhum. Vamos só esperar as pessoas responderem. Boa noite, quem tá entrando. Ah, lá tá de boa, é só aqui mesmo. Então, se ficar Qualquer muito coisa ruim, você fala um pouquinho mais alto. tá, com certeza, pode deixar. Então, gente, boa noite a todas, todos e todas. A gente pensou nesse tema, né, para poder estar falando, principalmente agora, por conta das datas comemorativas, e é uma angústia para as pessoas LGBT. E a gente está falando como profissionais e como pessoas da comunidade LGBT. Por isso também que eu fiz o convite justamente para o Ângelo, porque ele é um profissional que está dentro da comunidade e também está como profissional também, escutando essa população, né? E aí, a gente pensou na data, a data seria LGBT, descubra como fortalecer o emocional diante das datas comemorativas, que seriam essas datas de fim de ano. Que para muita gente que faz parte do padrão normativo, acha que é simplesmente uma data, mas não tem a noção de que para as pessoas LGBT se torna datas muito assim angustiantes, datas que provocam muito sofrimento. Então, por isso que a gente resolveu falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda César, eu sou psicóloga formada pela Unic e eu já trabalho as questões LGBTQIA+, na minha carreira profissional, né? Na clínica, os conteúdos do meu perfil também é voltada a mulheres da comunidade LGBTQIA+, mas também atendo outras pessoas da comunidade e sempre estudo. Então, assim, são coisas que faz parte ali do meu dia a dia. Eu gosto de estar estudando, mas também que atravessam as minhas vivências. E nessa live a gente vai estar falando um pouquinho das nossas vivências também. E peço vocês que fiquem até o final para poder pegar as dicas, porque as dicas estão lá para o final de como fortalecer o emocional de vocês diante dessas datas. Aí agora eu vou passar a palavra para o Ângelo. Obrigada, Amanda. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. Foi muito, para o pessoal saber, foi muito curioso. A gente se encontrou no post do Thiago, que é um grande querido amigo meu, e acho que ele até entrou aqui. E a proposta dele era que pessoas se conectassem para poder fazer lives juntos, ter projetos juntos. E é interessante
porque, pelo que eu entendi, você já começou com as redes trabalhando nessa área, correto? Da parte Uhum. do seu conteúdo, né? A minha história é um pouquinho diferente, assim. Eu entrei na psicologia em 2013, eu moro aqui em Brasília, e na época eu pensava em trabalhar só com avaliação psicológica, que são as minhas formações, né? Avaliação e neuropsicologia. E aí eu percebi que eu precisava me movimentar como empreendedor e eu criei um outro Instagram que chama Psiângelo Rafael. Se alguém quiser entrar, também fica à vontade, está na minha bio aqui desse Instagram. E aí lá eu comecei a falar só das partes de neuropsicologia. Chegou num ponto que eu estava na minha análise, né? Eu sempre fiz psicoterapia. E aí eu não me sentia seguro, eu achava que eu não ia conseguir estar numa live, como eu estou aqui hoje. Eu achava que eu não ia conseguir fazer vídeo, nada. E aí eu fiz um curso para marketing para psicólogos. E aí lá eu comecei a abrir minha mente. Cara, eu também posso trabalhar com outras coisas. Porque a minha formação, não sei na sua, não teve nada dessa temática LGBT, gênero era muito pouco. E aí, esse Instagram mesmo eu abri esse ano, quando eu transicionei. Então, eu tive a necessidade de criar para transicionar um diário meu, que no final das contas começou a virar também trabalho. Eu sempre coloco trabalho em tudo que eu vejo. Tá me ouvindo? Ângelo, aqui travou um Travou? pouquinho. Tá travando. É Voltou? só pra mim, gente? Voltou? Melhorou? Voltou. Teria como você tirar o fone? Que pra mim tá bem Tá. difícil de conseguir escutar. E agora, melhorou? Melhorou, tá mais alto. Então tá, fechou. Tá, Pode continuar de onde você tinha parado. tá bom. Então, eu estava contextualizando para mostrar para vocês que a minha clínica começou a ser mais LGBT esse ano, quando eu transicionei e criei o Uhum. Instagram. Mas sempre permeou minha vida pessoal, a gente sempre observa as pessoas ao nosso redor. E a temática Natal sempre foi algo muito. Posso já ir entrando? Como que é o Natal para mim, na minha família? Ou você quer Sim, falar? claro. Tá. Natal, na época que eu era criança, para mim era uma coisa, era um momento muito feliz, assim, porque juntavam todos os primos, eu era um dos mais novos. Só que, assim, em alguns momentos eu já me senti excluído pela idade. Então, as brincadeiras eram diferentes, eu não entendia as piadas que os meus primos faziam. Eu e a minha irmã a gente tinha que ficar perguntando, a gente era muito excluído, então a gente brincava muito eu e ela. Mas ainda assim, eu gostava daquele movimento na casa. Quando minha avó, que particularmente era quem as pessoas se mobilizavam em volta, faleceu, aconteceu de esvaziar esse ano, esse Natal e esse ano novo. Então, por exemplo, esse ano vai passar só a gente aqui de casa. E até então, você me chamar para fazer essa live, eu não tinha parado para pensar tanto quais são os sofrimentos que eu tinha, sabe? O que me incomodava nessas datas, porque eu sempre tentava performar o que meus pais queriam que eu performasse. E aí, quando eu brinco com você e falo da maquiagem e tudo mais, como eu nasci, né, com as pessoas identificaram o gênero feminino, rolava uma necessidade muito grande de performar isso, principalmente nessas datas. Porque era quando os tios iam vir ver, e aí ia comentar, nossa, como cresceu, aquelas coisas de sempre, né? E aí, então, eu tinha que estar arrumado e eu me arrumava para agradar os meus pais, principalmente a minha mãe. Eu acho que meu pai era mais desligado disso. E aí, esse sofrimento só ficou claro para mim como disforia da pandemia. Então, vou te contar, né? Teve um Natal que eu fui com a roupa que eu queria, aí eu tava me testando. Fui com a roupa que eu queria. No ano novo, eu ainda tentei colocar uma roupa que esperassem, né? Esperavam que eu colocasse. E eu me senti tão desconfortável, tipo, caraca, não sou eu, o que eu tô fazendo aqui? Que a minha irmã me puxou pro canto e falou: por que você vestiu essa roupa? Você não tem que agradar minha mãe mais, sabe? Tipo assim, no Natal você estava tão mais você, né? E aquele momento foi muito importante como um corte para eu falar: não, tem que bancar o meu desejo, tem que bancar quem eu sou. E para você, como é que é o Natal na sua família? Então, a minha vivência com datas comemorativas está muito ligado à comunidade religiosa, à igreja e à solidão LGBT. Então, era sobre isso que eu queria falar, que inclusive é um assunto que atravessa muitas histórias LGBT, né? E aí trazia muito sofrimento. Então, estava chegando perto dessas datas, eu começava a ficar muito angustiada, muito ansiosa, e chegava no dia, era um dia muito triste para mim. Eu cheguei à conclusão de que era um dia muito triste para mim. E aí eu ver outras famílias tirando foto, se reunindo, trazia muito sofrimento para mim.
e eu comecei a sentir raiva dessas pessoas. E aí eu percebi isso no meu próprio processo de análise, que o quanto que isso me atravessava a ponto de trazer tanto sofrimento. Porque a minha família mora longe, e aí eu via por parte de mãe, né? Avó por parte de mãe, comemorando, fazendo toda aquela ceia e tudo, eu queria participar. Só que eu sabia que mesmo participando não seria eu estaria fingindo ser outra pessoa, porque eu não poderia ser eu totalmente. E aí, tá travando para você, Não, Ângelo? Estão falando que tá travando? para mim tá tranquilo. Melhorou para vocês? Só esperar responder. Retornou. Aí eu via que minha avó paterna estava comemorando, eu queria estar participando, só que ao mesmo tempo eu pensava, se eu participar, não vai ser o mesmo, eu nunca vou poder ser o mesmo. Então era mais um sofrimento. E aí, ali na minha família, como a minha família estava muito distante, eu sempre estava muito ligada à comunidade religiosa, porque meus pais têm uma autoridade como líderes da comunidade religiosa, por exemplo, trazia muito sofrimento tudo isso, e eu acabava passando essas datas comemorativas com outras famílias da comunidade religiosa. E é justamente com pessoas que mais me fizeram mal a minha vida toda. Então, assim, era muito sofrimento. Eu lembro de eu pedindo, pelo amor de Deus, para eu ficar em casa, porque a minha mãe queria que eu fosse, por exemplo, nesses jantares e tudo, e ela insistindo, e eu acabava indo sem querer. Então, assim, eu ressignifiquei isso depois de adulta. Então, eu queria falar sobre isso para vocês entenderem. Aí, depois de adulta, eu contando sobre isso para minha namorada e levando em análise, eu descobri muitas coisas e fui adquirindo autoconhecimento. E foi aonde que eu descobri que eu tinha um desejo de infância, que o meu sonho era ter uma árvore de Natal, não tão ligada ao espírito religioso ali, do significado. Mas é porque eu achava bonito e eu via que toda casa tinha e eu não podia ter. E aí foi onde que a minha namorada fez uma surpresa, me deu uma árvore e hoje a gente ressignificou isso. Todo ano a gente monta uma árvore, mas não no sentido religioso, mas no sentido assim bem simbólico para mim, por conta de eu não ter tido durante muito tempo. Então, assim, isso é só uma parte. São várias coisas. Hoje em dia eu amo brincos grandes, porque por muito tempo eu não tinha orelha furada. Então, assim, é muita coisa que aconteceu e é mais ou menos ligado a isso, sobre datas comemorativas, principalmente assim, focado no Natal. E uma das coisas do ponto que, pensando sobre isso, estudando para a live, eu fiquei pensando que no ano novo eu via todo mundo passando a virada do ano em vários lugares. Eu só passei na igreja a vida toda. E causava muito sofrimento para mim isso, e eu já me sentia muito sozinha. Então, assim, tá muito ligado também à solidão LGBT que eu sinto até hoje, só que em contextos diferentes, porque eu tô mais evoluída, passei por todo um processo de análise e haja terapia, né, para poder lidar com tudo isso. Mas é mais ou menos isso. E aí, depois de muito tempo, eu ressignifiquei essa data também. Não passo mais em igreja e agora eu me sinto mais confortável nessas datas. Nossa, assim, foi um relato que eu não imaginava, né? Me pegou muito de surpresa, perceber o tamanho da solidão que você sentia. Porque eu, na minha inocência, né? A minha família, em termos de religião, nós somos espíritas kardecistas. Então, assim, tem algumas coisas que vêm do catolicismo, né? De comemoração e tudo mais, mas não é muito rígido. Minha mãe nunca foi rígida e eu agradeço muito, assim, a ela nesse sentido. E eu, na minha inocência de criança, quando alguém falava que ia passar na igreja, na época, na minha cabeça era, nossa, cara, que legal, uma religião, todo mundo compactuando, né, com os mesmos valores, teoricamente. E a gente não sabe que o buraco é muito mais embaixo. Eu, no meu caso, eu acho que as violências que eu percebia que aconteciam, LGBT-fobias, na época, como eu era muito criança, aconteceu mais com meu primo, que se assumiu depois de muito tempo como gay. E eu vi, assim, os outros primos fazendo piadinha, né? Falando mal dele e tudo mais. Então, como ele era mais velho, eu acho que eu me reprimi muito aí, sabe? Falar, putz, se eu entrar nisso, também vou ser taxado assim. De que forma? E eu fiquei muito triste porque a família acabou se cindindo, teve muita briga, muita coisa, né? E aí esse primo sumiu, sabe? Aí ele foi morar em outros estados.
Eu tento resgatar essa relação. Eu achei que quando eu assumisse eu ia ter um apoio de algum primo na época, mas não tive, porque ele já estava muito ferido. E aí, quando eu perguntei para ele, por que você não vem mais nas coisas de casa, assim, né? De comemoração e tudo, aí ele me explicou. E aí eu entendi a dimensão de quão foi chato para ele isso, sabe? E esses primos que reproduziam, eu não sei nem se entendiam o que estavam reproduzindo. Sabe aquela coisa do automático, que a criança só produz, Sim. reproduz o que os pais falam ou que na escola falam, alguma coisa assim. Tanto é que todo mundo me segue aqui, meus primos me seguem, não sei nem se vão ver essa live aqui. E na minha transição até que me acolheram bem, com carinho, mas são pessoas que acabou afastando. E aí, o meu lance, como eu não entendi ainda que era gênero, eu me permitia estar, por exemplo, curtindo a minha orientação sexual dentro da escola. Eu sabia que era meio que tinha que ser escondido, era meio proibido. Então, como eu sou bissexual, eu mostrava só os meninos que eu ficava. Aí isso era bem visto na família, até um certo momento. Eu vou entrar lá. Uhum. E aí as meninas era tipo assim, não, tem que ser escondido, ninguém sabe, ninguém precisa saber. Só que eu não entendia que tudo ia pro corpo. Por isso que eu falei das vestimentas, né? Então, para mim, roupa sempre foi um parto para comprar. Porque eu achava que eu era gordo, que eu era largo, que nada ficava bom, que sei lá, o sapato não ficava bom, e não gostava de salto, e não sabia maquiar. E numa angústia de ter que performar uma feminilidade que eu não me identificava. E aí era tipo, era um sofrimento de, que saco, ter que vestir uma coisa que minha mãe vai ficar feliz, mas não é de fato o que eu quero. E aí, como eu te falei, da pandemia pra cá é que eu finalmente estou assumindo. E isso eu acho que você se identifica também. Por exemplo, corte de cabelo, né? Eu sempre quis ter o Sim. cabelo curto. Aí, não, porque o seu tipo de cabelo não vai ficar bom, você não sabe cuidar. Cara, e hoje eu olho as fotos do meu cabelo grande e eu Uhum. falo, mano, eu não sabia cuidar, hoje eu sei muito melhor. Minha mãe até se surpreendeu que eu comecei a usar, por exemplo, secador para fazer um topetezinho. Ela, nossa, você usa secador? Que finalmente eu tô querendo mostrar minha vaidade como eu gosto, sabe? Uhum. E aí era tipo sofrimento, porque era, você tem que pôr um vestido, você tem que pôr um salto, e aí o vestido marca a barriga, aí você tem que pôr uma cinta, aí tem essa questão do qual que é o padrão perfeito desse corpo feminino, né? Então acho que eu sofri muito mais voltado para esse quesito. A religião, de fato, não foi uma questão, assim, na minha família. Uhum. O que é engraçado, né? Porque existe várias coisas mesmo na história de um LGBT. E assim, para você, você lembra das datas, você pensa da família reunida e tudo. E para mim, eu lembro de muita solidão e da angústia. Então, assim, para você ver o tanto que é diferente, né? E é importante estar falando sobre isso. Em relação ao padrão esperado de uma mulher, eu acredito que eu sempre tava ali, né, meu padrão, porque eu gosto de me vestir como feminina, com características femininas. Mas eu fiquei pensando aqui, ainda mais pelas escutas clínicas e tudo, sobre mulheres desfém. Para quem não sabe o que seria mulheres desfém, são mulheres consideradas a sapatão, caminhoneira, esses são os termos pejorativos, né, que foi ressignificado pela comunidade. Mas seria aquela mulher que, para algumas pessoas do senso comum, é a mulher que quer parecer um homem, por exemplo, né? Que eles usam isso, infelizmente. E aí seria a mulher fora do padrão esperado pela sociedade, que seria o de feminilidade. Ela não passa isso, ela não transmite isso. E aí ela acaba sofrendo porque as pessoas enxergam como se ela quisesse parecer um homem, o que não é verdade. E numa relação monogâmica, né? Ela acaba assumindo o papel de tomar atitudes. E só pelo fato de se vestir parecido com o homem, aí a própria. E isso também é um preconceito da própria comunidade, né? Porque a própria comunidade coloca ela nessa caixinha de que ela tem que assumir um papel de atitude na relação. Então é ela que tem que pedir namoro, é ela que tem que fazer surpresa, é ela que tem que tomar atitude ali num rolê e tudo. E aí acaba trazendo muito sofrimento para essa mulher. E eu vejo muito relato, isso não só na clínica, amigos, e até no TikTok eu vi também uma treta esses dias falando sobre isso. Porque tinha um casal de mulheres e as duas eram desfém. E aí tava todo mundo criticando, que falava que elas não se encaixavam e mais uma vez colocando no padrão da caixinha e acaba voltando para a heteronormatividade também, né? E aí acho interessante falar sobre isso, porque não é porque uma pessoa tem um estilo de roupa
que isso quer dizer que ela não merece ser cuidada também. Que ela não merece ser mimada, por exemplo, numa relação que daí eu já volto para a monogamia também, né? E aí acho importante falar sobre isso, porque você tocou no assunto de vestimenta. Nossa, e eu já passei por isso, porque eu era, às vezes ainda sou muito lido como sapatão, né, na rua. E aí eu era Uhum, lido assim, na minha transição, porque minha transição externa veio primeiro pela vestimenta, cabelo, papapá, né? Então a minha família, todo mundo já via isso. E eu gostava de estar com pessoas que até então se identificavam como mulheres cis desfém. E aí, uma vez eu tava com uma pessoa que eu tava saindo, e aí a gente foi conversar com uma outra moça que era lésbica, era um bar, basicamente, de pessoas, né, mulheres lésbicas. E aí, essa mulher que é mais velha, deve ter uns 40 e poucos anos, ela olhou pra gente e falou assim: Nossa, diferente, né, dos desfém juntas. Aí a gente, uai, tipo assim, e pra gente tava ok, e era legal, porque a gente podia trocar uhum, roupa, e eu pegava a roupa dela, ela pegava a roupa de mim, enfim, era um movimento muito mais gostoso para mim e muito mais de identificação, na verdade. E essa pessoa até me sim. ajudou bastante a entender o gênero depois, né? Que aí veio essa transição. É... E até esse ano, para você ter noção, assim, eu ainda tinha no início do ano vestido no meu armário. Aí eu coloquei e falei, cara, não tem nada a ver, assim. Aí passei para frente, faz parte. Mas eu Uhum. fico triste, né, de saber que quem nasce visto como mulher assim, sofre muito em cima dessa performática. E eu lembro que, em relação com essa pessoa que é desfém, eu também percebi isso, né? Ela trouxe nessa fala como um sofrimento. Pô, todo mundo espera, aí vai pro lado sexual do negócio, né? Que eu seja ativa na relação, tanto sexual quanto, sei lá, a pessoa que vai abrir o carro, vai pagar a conta, vai. E aí ela falava assim: não, tem como a gente fazer o contrário? Do tipo assim, por favor, alguém também pode cuidar de mim. E aí foi legal ter essa Uhum. troca, sabe? É interessante mesmo. A Dai falou: será que essas mulheres sequer estão presentes nas datas comemorativas de família, diante da lesbofobia, podem ser expulsas de casa e não aceitas nesses espaços? Ainda tem isso, né? Eu não cheguei a. Passei longe de ser expulso, assim, acho que minha mãe, dos irmãos, é a mais nova. Então, acho que a geração dela é assim, não é tão distante da nossa. Então, acho que eu consigo ter um espaço de abertura para explicar, para estudar, para passar conhecimento. E ela vai abrindo a mente. Não que a gente não tenha chorado, brigado, né? Tudo isso acontece. Mas é um puta privilégio, né? A gente não ter sido expulso assim, tipo, ah, não, agora vocês não vão estar mais aqui. E aí uma Uhum. coisa que me chamou a atenção é que quando minha ex-namorada, ela era muito curioso para mim, porque como eu falei que o Natal para minha família é uma data muito importante, todo mundo tá junto, tenta estar junto. E ela não Uhum. ela comemorava com a família dela, mas ela sentia mais prazer em comemorar com os amigos. E era muito curioso para mim, eu falava, eles tinham assim um ritual mesmo. Todo ano eles fazem aquela festa, eles trocam presentes e tal, e eu pude participar de uma dessas festas. E eu, caraca, que massa! Sabe quando você nem imagina que você Uhum. também pode ter isso em algum momento, sabe? Sim. Por isso que é importante a gente ter essas trocas com outras pessoas da comunidade também, né? Alguém comentou ali da heterossexualidade compulsória, o que acontece muito com algumas mulheres da comunidade LGBTQIA+, confundindo as coisas, pensando, ai, não, mas eu posso gostar de homem, não, eu posso ser bissexual, e aí acaba não conseguindo assumir isso e sentindo também que ser bissexual é um pouco mais aceitável para essas famílias, né? Porque se assumindo bissexual tem a possibilidade de se relacionar com um homem que é o esperado, né? Só que não é assim que acontece. É assim na cabeça das pessoas que estão de fora, né? Mas na nossa, não. Então, assim, é importante falar sobre isso também. E aí, Ó, eu você acho que dá pra gente. Acho que a gente já tá falando dos gatilhos. Quer falar alguma coisa? é porque você trouxe a monogamia, né? E aí eu acho importante fazer esse Uhum. recorte na minha vida que é um pouco diferente. Que aí, assim, até então era aceitável que eu ficasse com meninos. Mas o que começou a acontecer? Cada ano eu trocava de namorado, às vezes trocava 3 vezes de namorado no mesmo ano, assim. E aí todas as vezes vinha um tio ou um primo falar no Natal: ai, quem é a próxima vítima? E aquilo começou a soar para mim como Nossa. errado,
como eu não poderia. E na escola isso foi reforçado. Começaram a me chamar de vaca, de galinha, de um monte de coisa. E aí, no meu primeiro ano do ensino médio, eu já estava tão de saco cheio disso que eu resolvi namorar uma pessoa fechada, um cara fechado, para falar para as pessoas que eu dava conta daquilo, sabe? E aí eu acabei me violentando muito, que eu fiquei num relacionamento de 2 anos, que aí rolou muita coisa. E aí, quando eu saí disso, ainda tentei ficar performando essa heterossexualidade compulsória, até chegar uma hora que eu falei, não, não rola mais. Eu quero experimentar outro lado, eu quero também estar com outras pessoas. É, e aí, consegui, com o tempo, também bancar no monogamia, que também é uma questão. Aí, esse ano em específico, vai ser o primeiro ano que eu vou trazer 2 afetos meus para passarem o Natal comigo, nesse formato da não monogamia. Então, eu já estou vendo um avanço muito grande também de poder explicar para minha mãe que eu posso estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e que eu não vou desrespeitar. Falei para ela, ó, mãe, pode ficar tranquila, a gente vai ser discreto. Porque aí, você falou da bissexualidade como, ah, não, pode ficar com homem. No meu caso, como eu sempre gosto de estar com mais de uma pessoa, já era visto como promiscuidade. Ah, não, então eu prefiro que você Sim. seja lésbica, eu prefiro que você seja hétero, para não ter que ficar, assim, a bissexualidade que te faz querer ficar com um monte de gente, entendeu? E aí, por exemplo, tem um trisal, que são 2 pessoas junto comigo, já é, ah, não, já é suruba, já não é bem visto. Então vai ser o primeiro ano, vamos ver o que eu sinto. Então eu sinto que eu tô cada vez mais ganhando o espaço, assim, para ser eu, sabe? Então eu tô cada vez mais confortável. Uhum. É um processo, exige tempo também, né? E eu sinto como se você tivesse saído do armário várias e várias vezes, né? Porque para poder ficar explicando novamente o que é cansativo também. Não, e aí quando eu saí na transição esse ano, eu falei, olha, eu sou bissexual. Porque daqui a pouco eu posso estar com maior passabilidade com Barbie e estar com cara. E, nossa, não, mas você já sabia, tipo, não mudou nada, entendeu? Uhum. Enfim. Acontece muito isso comigo também. Às vezes eu evito de falar que eu sou pansexual para não ter que explicar. Porque às vezes eu canso. Entendeu? E aí, sempre me vem, no caso, porque eu tô num relacionamento há 4 anos, então sempre me vem com uma menina. Então, naturalmente, as pessoas pensam que eu sou lésbica. E aí, às vezes, eu deixo. Eu deixo pensar por uma questão de preguiça, de ficar explicando, por exemplo. Sim. E aí você ia falar dos gatilhos, desculpa, eu te interrompi. Ah, dos gatilhos. É porque a gente eu acredito que desde ali do início a gente já tá falando dos gatilhos e das dores, né? Mas eu acho que já dá pra gente. Você entrou num assunto muito interessante. Quando chega essas reuniões e você vai, e aí alguém começa com comentários. Tipo assim, ah, a próxima vítima e tal. Geralmente é aquele tiozão sem noção, Cadê o né? namoradinho? Cadê a namoradinha? Sim. E aí eu lembrei justamente disso. Era uma pergunta que me trazia muita angústia também. Porque às vezes não tinha namorado, às vezes tinha uma namorada, mas eu não podia dizer disso. Então, assim, me trazia bastante angústia. Eu me sentia pressionada mais uma vez. Então, assim, acredito que durante a minha vida toda fui muito pressionada. E aí esses comentários faziam muito, muito mal. E não só para mim, acredito que para as outras pessoas da comunidade também. E Com certeza. vem outra coisa também, se comparar. Porque a gente começa a se comparar com outras pessoas da nossa família. Por exemplo, primos que levaram suas namoradas ou seus namorados e são super bem aceitos e recebidos e acolhidos. Quando a gente não é. Nossa, sabe o que eu lembrei? Você me fez lembrar? Teve uma época que minha mãe comprou um caderninho, aí ela falou assim: bora fazer um exercício aqui? Vamos colocar metas que a gente quer para 2023, o que a gente quer mudar. Chegou no cúmulo de eu colocar assim: não quero namorar ninguém ano que vem. Porque eu já estava cansada de ter que explicar que eu estava com uma pessoa, depois eu estava com outra. E aí eu lembro que no ano seguinte, lógico, eu não consegui, porque eu adoro namorar, por isso que eu quero namorar mais de uma pessoa. E aí eu fiquei: não, gente, essa meta não tem nada a ver, deixa pra lá, né? Eu levei numa risada, assim. Mas hoje, parando para pensar, foi uma pressão de entrar numa normativa, né? Não quero esperado para mim. E como eu me identifico como homem, o que que começa, para mim, as comparações que mais doíam era do tipo assim: ah, seu primo já tá ganhando tanto, seu primo já passou no concurso, ah, seu primo é o mais bem-sucedido e você não. Sabe aquela coisa do masculino que tem que provar pela produtividade? Eu acho que eu estive muito nesse lugar, assim. E aí eu ficava: nossa, velho, quem sou eu, sabe? O que é ser psicólogo? Não dá dinheiro. Aí vem um monte de questões também relacionadas ao que é esperado em termos de capitalismo, de o que é bem visto, é o que você tem, não quem você é, né? Sim.
Mas assim, na minha família, esse primo que eu falei, a família dele específico nuclear, a mãe dele é uma tia que eu acho maravilhosa. Então é a tia que ainda passa o Natal com a gente, assim. Que ela compactua com os mesmos ideais, mesmos valores, sabe? Até valores políticos mesmo. Então, quando eu transicionei, ela me chamando de ele, tipo, tranquilamente, nem questionou, nem nada, virou a chave muito rápido. Então, tem pelo menos uma tia que eu falo, pô, massa, eu me sinto representado aqui, sabe? Uhum. Falaram que a cobrança está em tudo, realmente está em tudo, né? E aí, principalmente quando se trata de família. Tá me ouvindo, Uhum. Ângelo? Travou um pouquinho aqui. Tô te ouvindo, tá tudo ótimo. Então, aí você falando sobre isso, o que mais me pegava, e isso fez com que eu lembrasse de uma situação que eu até comentei com você, uma situação que no momento para mim não foi crise de ansiedade, mas depois pensando sobre isso, eu vi como crise de ansiedade. O que acaba gerando, né? Esses momentos em família gera muita ansiedade, medo, insegurança, culpa, angústia em pessoas LGBT. E a solidão também, né? E também uma coisa que acho que é um dos minhas maiores dores, e é fingir ser o que não é. E era isso que me pegava. E aí, nesse momento que aconteceu essa crise de ansiedade, eu comecei a chorar muito, falta de ar, a mão gelada, e chorando muito, não conseguia parar de chorar. E o coração acelerado, e aí minha mãe se aproximou, e assim, eu vejo como se eu fosse privilegiada, porque por mais que meus pais são dessa comunidade religiosa, eu sou apoiada, incentivada e respeitada por eles. Por eles. Só que eu sofri muito com as pessoas da igreja. Então, assim, naquele momento, a minha mãe entendeu mais ou menos o que estava acontecendo. Só que as outras pessoas ao redor, meus familiares que moram longe, eu vejo uma vez no ano, não entenderam. Tipo, pega água para ela com açúcar e não entendeu o que estava acontecendo. E só eu ali e minha mãe que sabia o que estava acontecendo. É porque eu vi primos meus ali chegando com um parceiro e sendo super bem recebido. E eu fiquei me comparando, eu ficava pensando, nossa, eu nunca vou ter isso. E aí veio o pensamento de que meus avós morreram sem saber quem eu era realmente, porque eu fingia. E aí vem o pensamento de, nossa, eu posso perder minha avó e minha avó não sabe quem eu sou realmente. Ela me ama pelo que eu não sou. E o que me pegava mesmo era, tipo assim, as pessoas que estavam ao meu redor, elas me amavam por uma máscara que eu inventei. Por uma pessoa que eu inventei. E não por mim, por ser eu mesma. Porque na minha cabeça, ser LGBT tinha assim um significado enorme, tinha uma coisa assim muito grande, não era só assim uma parte, é uma coisa que para mim fazia muito sentido e era importante comunicar, mas eu não podia para não prejudicar meus pais e foi aonde que eu fiquei 19 anos fingindo ser o que não era, vivendo para agradar os outros e só depois desses 19 anos que eu consegui. E aí toca num tema também que eu queria trazer e que eu vejo pessoas LGBT também falando. E até também na convivência com amigos. Eu tenho amigos LGBT que acaba que eles só conseguiram se sentir livre para ser quem são quando eles se mudaram de cidade. Então tem muito disso também, de mudar de cidade para poder se sentir mais bem consigo mesmo, ser você mesmo. E aconteceu isso comigo. Então, durante muito tempo, eu pedi muito a Deus para poder me mudar para longe dos meus pais, mas não era questão de me mudar para longe dos meus pais, era questão de ter a liberdade para eu ser quem eu quero. E aí aconteceu assim, foi muito assim, foi uma surpresa porque eu estava fazendo faculdade de Direito, já estava conformada que eu ia terminar Direito, porque não tinha psicologia, era o meu sonho, mas não tinha na cidade. E aí acaba que meu pai foi transferido de última hora, e aí eu senti que foi Deus me respondendo mesmo, porque meu pai sendo transferido, ele falou assim, você quer fazer psicologia, que é o seu sonho? Se você quiser, você vem, e você escolhe onde você vai morar e a faculdade que você vai estudar e tudo. Ou você pode ficar e continuar fazendo direito, porque eu também estava gostando. Mas o meu sonho era ir embora. Então, assim, é lógico que eu escolhi ir embora. E foi aonde eu consegui me libertar. Fora também todo o processo de análise, que eu estou em processo de psicoterapia há 4 anos. A faculdade também de psicologia abre muito a nossa visão para muita coisa. E eu já pensava
ali na minha adolescência de trabalhar com as pessoas LGBT. Só que trabalhar com essas pessoas fez com que eu saísse do armário novamente. Então criou um novo medo. Então foi muito difícil eu conseguir sair do armário como um profissional que atende pessoas LGBT também. Então, assim, passei por todo um processo. E aí, deixa eu só ler aqui o comentário. A Isa, ela é psicóloga LGBT também, inclusive. Ela falou: minha avó me criou, mas faleceu quando eu tinha 13 anos. Há um tempo atrás eu me peguei pensando se minha avó ainda sentiria orgulho de mim se me conhecesse por completo. Então, assim, eu acho que é um sentimento que vários LGBT sentem, né? E é muito triste pensar tudo isso. Até hoje eu também penso algumas coisas. E é onde a gente mesmo tem que se desdobrar para poder desconstruir várias coisas e conseguir lidar com esses sentimentos, né? Com essas emoções. Você quer falar alguma coisa, Ângelo? Várias coisas que você foi me trazendo. A primeira coisa que você falou da sua crise de ansiedade, eu percebo hoje que eu entrei numa depressão em vez de ansiedade. E aí, como que eu me protegia? Eu ficava atrás dos livros. Então, eu só lia, só jogava, só assistia anime. Então, eu comecei a criar um universo paralelo onde eu podia ser eu ali. E onde eu me sentia amado. E foi complicado também, porque eu acabei me fechando muito. Para a graduação, por exemplo, eu tive que aprender a socializar porque eu já estava muito isolado assim no meu mundo, mas eu conseguia tirar satisfação de algum lugar, mas eu já estava já falando para minha mãe que eu não queria nascer, já estava, né, tendo ideação suicida, várias coisas assim. E a minha sorte, que eu acho que esse privilégio que você falou da sua mãe pegar na sua mão e perceber que estava precisando de ajuda ali, também tive isso com a minha mãe, porque o Falando sonho dela era fazer. nela, ela acabou de Ah, entrar, minha mãe. que gracinha. A minha mãe sempre quis fazer psicologia. Eu lembro até que eu entrei em crise quando eu estava no meu quinto semestre, porque na minha terapia eu fiquei, será que eu estou fazendo porque minha mãe queria ou de fato eu quero, né? E aí não, aí a psicóloga falou para mim assim, pode até ser, mas você tem perfil. E aí eu continuei. Então, minha mãe, assim, sempre foi muito terapeutizada, ela ia atrás da terapia dela, ela tomava o medicamento dela. Então, a questão da saúde mental na minha família sempre foi muito bem cuidada, sabe? Então, eu tive um suporte rápido, assim. Comecei terapia com 11 anos de idade, mas eu via que era mais uma depressão do que uma ansiedade. A ansiedade já veio esse ano com a transição. E aí já vieram outros sintomas, assim, que eu comecei a tomar remédio, né? Então, eu tô tomando hoje, sertralina e tudo mais, que de fato me ajudou muito a conseguir falar para as pessoas que eu não estava conseguindo, né? Expressar, falar, que tinha muita transfobia internalizada, né? Ainda tem que. É isso que você falou, tá bom? Ângelo, tá me ouvindo? Travou aqui. Travou para vocês, gente? Comenta aí. Ângelo, se você puder sair e entrar novamente. Falando sobre tudo isso que ele falou, eu me lembrei também de uma das coisas. Eu vou continuar falando até ele voltar, gente. Eu lembrei de uma das coisas que, inclusive, eu escuto bastante. Por exemplo, sonhar em ter uma família, só que se preocupar dos filhos, dos seus filhos, no caso. Eu vou te convidar novamente, peraí. Dos seus filhos serem excluídos porque a família não quer contato por conta de você ter uma família LGBT, por exemplo, porque é uma coisa que eu escuto na clínica e foi uma preocupação minha também. Só deixar ele entrar. Pode falar. Aí eu tava falando que uma coisa que eu escuto muito, uma preocupação LGBT, né? Das pessoas LGBT. É que sonhar em ter uma família, por exemplo, mas se preocupar, e isso gera até também crise de ansiedade da própria família não aceitar os filhos. E os filhos não têm muito culpa disso, nem a própria pessoa LGBT tem, né? E aí isso gera muita angústia da pessoa que sonha em ter uma família, mas tem muito medo dos pais, por exemplo, não acolherem os filhos e tudo. Tá me ouvindo? Tá,
Tô. Uhum. Tá me ouvindo também? Pode falar. Tá. Eu sinto um pouco isso com a não monogamia, né? De assim, como que vai ser essa minha família? Porque o meu ideal é, por exemplo, um dia alugar uma casa e todos os meus afetos morarem juntos comigo. Não sei quem vai querer, quem não vai. Uhum. E aí, como é que é isso? Eu vou fazer um Natal lá e vou chamar minha família? Não sei. Então, eu sinto um pouco esse receio, né? E aí, pegando o gancho de coisas que você falou, eu também senti que eu tive que sair do armário quando eu tive que assumir tanto a minha orientação sexual primeiro como profissional, né? E depois ainda sair do armário Uhum. como trans. E aí, nós foram duas saídas profissionais também do armário. Eu tive muito medo de perder paciente, de não ser bem aceito. Pelo contrário, eu acabei aproximando mais a comunidade, o que me deixou muito feliz, assim. Então, é bem aquilo. A gente tem que, de fato, mesmo com medo, vai, Uhum. sabe? Aquela coisa assim. Vamos pensar aqui, a gente vai falar de algumas estratégias, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que você falou que é diferente, você ficou angustiado dos seus avós não te conhecerem como você de fato é. E eu, no meu caso, já senti alívio, porque assim, quando eu nasci, eu já não tinha a avó paterna e o avô materno. Então, só tinha uma avó e um avô de cada família. E aí, durante a minha adolescência e tudo mais, meu avô faleceu e minha avó veio falecer quando eu estava, tipo assim, terminando psicologia. E aí hoje eu falo assim, nossa, eu sinto até alívio de não precisar explicar para mais uma pessoa da transição, geração. Eu lembro que minha avó já olhava, ela sempre perguntava a mesma coisa, ela, qual curso você está fazendo? Aí eu, psicologia, ela, nossa, psicologia para quê? Tipo assim, coisa, sabe aquela imagem Uhum. de, coisa de doido? E eu falei, meu Deus, minha avó não entendeu nem a psicologia ainda como escolha profissional, quem dirá entender minha transição? Então, no meu caso, foi um fator protetivo. É muito engraçado isso, né? Como para uma pessoa pode ser fator protetivo e para outra gerar Aham. angústia. É É muito que nem no individual início isso. da live, a questão de você enxergar as datas como algo de família, muita gente, e eu como algo muito de solidão, assim, muito angustiante. Então, assim, é interessante pensar tudo isso. Você falou que a sua vivência estava mais ligada à depressão, por exemplo. E, assim, eu tive essas crises de ansiedade, só que na adolescência eu fui uma adolescente suicida. Eu fui uma adolescente que eu tive depressão, eu tentei suicídio diversas vezes, porque eu ficava me perguntando por que, que Deus me fez se foi para trazer tanto sofrimento para outras pessoas, porque eu não queria trazer. E aí eu fiquei agradando, e aí eu acho que eu fazia as coisas assim muito escondido para proteger meus pais. Porque no meu caso eu tinha toda uma pressão religiosa para ser perfeita e por um tempo eu acreditei que eu poderia ser perfeita. Então imagina a minha cabeça. Eu me cobrava demais, eu ficava tentando alcançar esse ideal de perfeição. Depois de um tempo que eu fui descobrir que não precisava disso. E depois de um tempo é até engraçado, eu entendi que nem meus pais estavam cobrando isso de mim. É porque a pressão de fora era tão grande que eu acabava me pressionando o dobro. E aí era muito difícil. E eu era um adolescente que me automutilava também. E foi aonde que eu decidi fazer psicologia, porque eu não tive rede de apoio. Eu não tive rede de apoio tanto profissional, quanto que na época eu não tive rede de apoio de ninguém mesmo. Eu era muito sozinha. E aí foi aonde que eu decidi fazer psicologia e pensei bem assim, que eu queria ser uma psicóloga que atendesse pessoas LGBT. E aí, só que assim, foi todo um processo até eu conseguir desconstruir várias coisas e conseguir sair do armário novamente como profissional LGBT, né? Você quer ler os comentários? Sim, e a heterossexualidade é muito gaiola dourada, porque não precisa. Peraí, que saiu. Não precisa pensar tanto, questionar tanto, é só reproduzir. Quando a gente entende que o mundo é muito maior, quem sou? O que fazer com o mundo? Fora da gaiola dourada? Aí a Isa comentou, verdade, às vezes o contexto nem vai falar que não ser cis hétero é errado, mas vai só assumir que o comum é normal e a cis heteronormatividade foi isso. Tá difícil de eu ler, gente, que eu tô sem óculos. E a letra pequenininha. Mas deu para entender, Aham, né? deu pra entender. É do tipo assim, né? O pessoal quis dizer que o comum é a cis heteronormatividade, e isso é muito Uhum, fato. É fácil porque você não se sim. questiona. E o que eu acho muito bonito
você sair pela primeira vez do armário, pelo menos para você, é que você começa a enxergar o mundo de uma outra forma, você de fato vê outras histórias, igual a gente falando aqui. Nossas histórias são muito difíceis, têm sofrimentos semelhantes, mas são difíceis. E abre a mente de possibilidade de você poder vivenciar, né? Viver de outras formas. E aí, vamos então falar um pouquinho também. Você já quer entrar nos enfrentamentos ou tem mais alguma Deixa eu coisa só ver. antes para a gente falar? Tinha uma coisa importante, a pandemia, né, que a gente ia falar. Que a pandemia, para as pessoas que ainda Uhum. moram com os pais e são LGBTs e teve que suportar um ambiente tóxico durante muito tempo, né? E imagina o sofrimento aumentou bastante para essas pessoas. Sim, e você falou uma coisa que me lembrou de um afeto meu, que ficou assim, tá há anos mentindo para poder conseguir sair com as pessoas, crises de ansiedade assim gigantes, que eu falei, peguei na mão e falei, vamos no psiquiatra, vamos tomar remédio para tentar. E aí o que aconteceu? Os pais mudaram. E aí essa pessoa agora tá morando só, e é isso que você falou. Começou a sentir um alívio de, nossa, agora eu posso ser eu. E eu fico pensando até cognitivamente o quanto atrapalha quem não é assumido. Você tem que ficar pensando nas mentiras que você conta, nas histórias que você conta. Como é que uma pessoa assim, com tanta carga emocional e de atenção, vai, por exemplo, conseguir estudar, conseguir trabalhar, conseguir fazer outras coisas também? Então, eu nunca gostei de ter uma vida dupla, mas eu levei ela enquanto eu poderia. Quando eu já estava para explodir, eu falei, não, agora vai. Só que eu só senti coragem depois que eu já tinha formado e já estava trabalhando, que eu acho que é o outro fator protetivo, né? Que é você ter o seu dinheiro, ter sua Eu independência. tinha a cabeça muito focada nisso também. Eu pensava, eu vou estudar muito e conquistar a minha independência financeira. Para aí sim eu poder ser eu mesma. Então era isso que eu pensava. E assim, muitos LGBT pensam isso também. É porque é a maneira de conseguir ser você mesmo. E assim, sem ninguém estar bancando, porque o fato de os pais estar bancando vem aquela pressão. Eu tenho que agradar meus pais, eu tenho que viver da maneira que eles querem por conta disso. Então, assim, tem muita coisa. E aí a pandemia aumentou muito o sofrimento dessas pessoas, como a gente está falando. E aí é importante ressignificar essas datas, ressignificar de um jeito que faça sentido para você, que nem, por exemplo, para mim, a árvore de Natal, que foi uma coisa mais simbólica mesmo, que eu percebi que era da minha criança ferida interior, né? Que era um desejo, era um sonho, e aí por isso que eu ressignifiquei, e hoje em dia eu monto, mas por conta dessa criança. E, e outra coisa, ter o lugar seguro, a importância, né? Porque tem pessoas LGBT, percebo na clínica também, que não tem nenhum tipo de rede de apoio. Então, por isso que é tão importante ter ali o ambiente seguro, que é a psicoterapia, né? Não ser julgado, ter aquele acolhimento e para poder falar sobre todas essas questões e aonde também se adquire muito autoconhecimento para poder se entender e entender também as pessoas ao redor, porque querendo ou não, a gente tem que passar por essa não aceitação que acaba interferindo, por mais que é importante a gente se aceitar, mas o fato de outras pessoas não aceitarem a gente, querendo ou não, mexe muito com o psicológico. E você falando, eu lembro de várias frases de pacientes, não sei se você já ouviu isso na clínica, de falar assim, aqui é o único lugar que eu posso ser eu, né? Aqui é o único lugar que eu posso falar sobre essas coisas. E aí, quando eu paro para pensar, gente, você só tem, tipo assim, 50 minutos de uma semana comigo para poder, de fato, falar as coisas que você está vivenciando. E isso é muito sério, assim, eu fico muito triste saber que tem tanta gente nessa realidade. E quando você falou da psicoterapia como autoconhecimento, é muito importante nessas datas comemorativas a gente conseguir entender os nossos limites também. Uma coisa que eu demorei muito para entender até onde eu poderia ir, né? Então, por exemplo, estamos fazendo piadinha. Não dou conta, vou levantar e vou sair. Ou eu vou enfrentar, por exemplo, porque aí vai perfil de cada um, né? E o quanto você tá dando conta naquele momento. Eu passei por uma coisa assim semelhante num evento que eu estava também com a família, era comemoração, não era Natal, mas era uma comemoração de família que eu não me senti bem. Eu simplesmente saí da mesa, fui para outra mesa. Aí eu levo meu livro, aí eu vou, sei lá, mexer nas redes sociais, conversar com alguém, que isso me ajuda muito também a desabafar com outras pessoas que não estejam ali, naquele meio. Porque tem horas que não dá. Mas quando era criança, não, tem que ficar aqui porque os pais falaram, sei lá, tem que esperar para jantar. E se eu não quiser esperar para jantar, eu vou comer qualquer coisa, eu vou sair, sei lá. Né? Então, acho que possibilidades a gente sempre tem,
mas acho que uma coisa que vem muito forte na cultura é essa coisa da família, é, tipo assim, hierarquicamente mais importante. Então, você tem que estar sempre com eles nessas datas e fazer o que eles esperam que você faça. E nessa questão de gênero, que eu esqueci de falar, é, quando você é lido como mulher, vem muito também aquela coisa de você vai para a cozinha, você que vai cozinhar, você que vai limpar as coisas, enquanto lá tá seu tio, seus primos bebendo e você tendo que fazer as coisas da casa também. Então, acho que é outra coisa que também Uhum. entra, que permeia, né? Oi, Tati, boa noite. Então, em relação a isso, eu acho que a gente já entrou nos enfrentamentos, né? Porque é uma possibilidade de enfrentamento, isso que você falou. E assim, teve momentos que eu me senti super mal por estar mal naquele ambiente. Eu estava num ambiente que teve LGBTfobia, e aí eu me senti muito mal, só que eu estava tão mal que eu não consegui enfrentar, que eu não consegui dizer. E aí isso gerou muito assunto para minha terapia, porque teve uma vez que eu saí com um grupo de amigos da comunidade que começaram a falar de pessoas da própria comunidade que estavam ali ao redor. E eu me senti super mal. Eu fiquei calada, todo mundo rindo, eu fiquei calada, fiz questão de mostrar que eu não estava dando risada disso, porque não era engraçado para mim. E aí eu acabei sofrendo ali calada porque eu não conseguia enfrentar, porque tinha muita gente, todo mundo tava rindo, tava tipo a favor daquelas piadas. E aí isso gerou conteúdo para minha terapia 4 semanas seguidas, porque eu não parava de falar sobre isso, do quanto que me atravessou e do quanto que eu me senti mal depois de não ter falado alguma coisa. Só que eu acho que eu respondi do meu jeito. Porque depois eu nunca mais saí com essas pessoas. E essas pessoas ficam se perguntando o porquê. E aí eu cheguei a comentar, tipo, que eu realmente não me senti bem, só que no momento eu não consegui dizer. Que eu não me senti bem com esses comentários. E eu digo com todos da comunidade. Se eu ver qualquer situação que estão falando, assim, não importa a letra, eu sou uma pessoa que eu fico muito mal. E aí tem vezes que eu consigo demonstrar e eu consigo me posicionar. E tem vezes que é tão doloroso para mim que eu prefiro ficar na minha e eu só me afasto dessas pessoas, por exemplo. E eu já passei até por situação de lesbofobia lá na clínica da faculdade, o que eu achei um absurdo. Mas no dia eu não consegui fazer nada. Mas no outro dia eu conversei com a coordenadora do curso de psicologia. Ela me acolheu, eu até chorei e tudo. Ela me acolheu e ela disse que ia fazer alguma coisa. Então eu consegui mudar isso, porque ela fez uma reunião para falar sobre essas questões e que é importante respeitar as pessoas LGBT. E na minha faculdade, você falou que não tinha muita coisa, né? Na minha faculdade não teve matéria sobre isso, mas teve umas 3 aulas que falou sobre todas as letras, e eu achei muito importante isso. Porque nessas aulas Legal. teve 3 turmas, né? E aí tinha pessoas mais velhas que não conseguiam compreender muito bem. E aí a professora fez questão de aplicar uma prova para ver se realmente a gente aprendeu cada letra ali e para ver se realmente a gente Que aprendeu a massa. lidar com essas pessoas. E foi aonde que muita gente me procurou para poder responder a prova. Porque no caso, eu acho que eu fui a única que consegui tirar uma nota mais alta. A maioria não conseguiu responder muitas coisas. Só que assim, o que me preocupa também, que foi numa aula de uma matéria de psicopatologia. Então, você entende, assim, é importante ter essa aula, só que assim, justamente nessa matéria, para poder dizer que antes era considerada doença e que agora não é mais. E assim, a professora foi muito respeitosa, ela foi maravilhosa ali nas palavras, e eu vi que muita gente mais velha aprendeu muito, sabe? Então eu achei bem importante, só que eu conversei com outras pessoas e eu percebi que foi só a minha faculdade, que não tinha outras faculdades que abria espaço para isso, por exemplo. É, nossa, na minha ia passar longe, não tinha nada também. Assim, achei muito legal Uhum, isso da sua professora. Mas é curioso ainda estar nesse lugar dessa matéria de uhum, psicopato, né? E muitos professores talvez nem, não teriam essa sensibilidade como ela teve. E achei legal que você trouxe, assim, o quanto é importante nesse enfrentamento a gente se respeitar. Se a gente quer militar, se a gente consegue falar, se a gente consegue trazer conhecimento, e a gente está disposto, beleza, leva uhum. ali, né? Faz uma, por exemplo, uma vez eu saí com uns amigos da minha mãe e eles fizeram algum questionamento. E aí eu trouxe a minha percepção de gênero, falei várias coisas porque eu estava bem. Mas se no Natal já é um momento que você já tem ansiedade, que você já está mais fragilizado e você não daria conta, levanta do ambiente e sai. Eu acho que, acho não, o silêncio também Uhum. fala muito, né?
Você simplesmente falar assim, ó, não deu bom, tô indo embora, não tô a fim de conversar sobre isso. Na minha transição, teve uma época também que eu conversei com minha mãe, tava com muita gente perto. Levantei e fui embora, depois ela veio me procurar. Então, assim, é importante você se dar espaço emocional, Uhum. né? Nesse Sim, enfrentamento teve das alguma. coisas. E também, quem sabe, outra coisa que eu tinha colocado, né? Desculpa te interromper, mas é também reconsiderar quem você vai chamar, com quem você de fato quer passar Sim. esse Natal. Só queria comentar que teve umas psicos aqui que falaram que não teve na faculdade sobre isso. Então, assim, a importância de ter, né, de falar sobre isso. E realmente, o que é que você tinha falado mesmo agora? Eu me perdi um pouquinho. Que eu falei que também a gente não precisa necessariamente passar com a nossa Uhum, família o Natal. A gente pode ressignificar, passar sozinho, a gente pode, né, fazer uma coisa que a gente goste, ou a gente pode nem comemorar, porque tem gente, por exemplo, que prefere não comemorar. É mais um dia comum, vou assistir uma série, uhum, né? Ou então, não, vou passar com os meus amigos. Então, acho legal a gente se permitir também, porque a gente entra num lugar de desconstruir o que é família. Então, você estar na comunidade LGBT não é só sobre orientação sexual, como as pessoas pensam, né? Ou só sobre gênero, mas é quebrar essas estruturas que colocaram pra gente sim, como a máxima do empoderador, sei lá. E se você quiser comemorar com seus amigos, você está morando com seus amigos, vai comemorar de uma forma totalmente diferente. Por que não? O que isso seria menos? Né? E aí você põe a religião. Deus não iria gostar que a gente estivesse em harmonia, que a gente estivesse feliz? Então, que Deus é esse, né? Que só pune. Então, a gente também uhum. fala de religião, né? Tá muito ligado a isso também, né? E aí você falou isso, me veio assim o insight da minha última virada de ano, se eu não me engano, acho que foi na casa de amigas. A gente fez uma pequena comemoração ali, comeu petisco, bebeu, conversou e foi muito legal. A gente meio que ressignificou isso também, principalmente para mim, o tanto que é importante, né? Eu que passei a vida toda na igreja, essas comemorações de virada do ano. E aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar sobre enfrentamento? Deixa eu ver aqui. Que eu falei bastante. Ah, tá. Aquele último ponto que a gente colocou, né? Que você achou importante eu colocar. Que se a situação ficar muito violenta, porque até então a gente está falando muito de violências psicológicas que vêm de comentários, mas tem famílias que podem partir para cima, ainda mais em festas comemorativas, onde culturalmente é muito comum ter álcool. Uhum, Então as pessoas vão ficar alteradas, né? Se elas bebem álcool ali, se vem um comentário mais agressivo, se parte por uma briga, é importante você ter aliados nesse lugar para te tirar dali, para afastar essa pessoa que esteja querendo, né, bater em você ou fazer sim. alguma coisa assim, e ligar para a polícia mesmo. Eu acho que se chega num ponto super alto assim, de violência, a gente tem que usar as autoridades. Na minha opinião, a gente não pode deixar passar barato. Assim. E é complicado porque a gente fica não, família, eu amo. E muitas vezes a gente passa pano. Ou porque a gente não dá conta, Uhum, de fato, de enfrentar aquilo, ou porque a gente acha que é errado enfrentar. Mas nossos pais, nossos irmãos são seres humanos, independente de virem do nosso mesmo sangue. Então eles também erram, eles também têm os preconceitos deles, também podem ser violentos como qualquer outra pessoa na rua, né? uhum. Que quando a gente pensa em preconceito, às vezes a gente pensa fora. Às vezes acontece mais em casa do que Sim, fora. exatamente. E aí a importância, porque aquelas famílias que acolhem, eu vi um vídeo que fala mais ou menos assim, que os pais que acolhem os filhos LGBT, eles se tornam mais fortes emocionalmente para poder enfrentar o mundo lá fora. Então, a importância de ter esse apoio. E aí, a Dai pediu sugestões de materiais LGBT. Eu acho que a Dai está na minha lista de transmissão. Para quem não sabe, eu tenho uma lista de transmissão LGBT, e aí é gratuito. E eu mando conteúdos semanais para a comunidade LGBT ali. E aí eu falo sobre todas as letras, eu mando vídeos, eu mando materiais, eu mando dicas, e aí lá eu mando muita coisa. E aí quem quiser entrar, é só entrar em contato comigo. A gente já está no finalzinho, mas eu queria pontuar umas coisas. Por exemplo, a dependência emocional. Eu vejo muitas pessoas LGBT sendo dependentes emocionalmente por conta da falta desse apoio em casa. Não teve um apoio, um incentivo em casa, e essa rede de apoio, aí essa pessoa acaba transferindo tudo isso para o parceiro ou a parceira numa relação. Daí, no caso da monogamia, como eu atendo bastante mulheres, eu vejo muito isso com mulheres. De jogar essa dependência na parceira e aí não conseguir sair de relacionamentos ruins ou tóxicos,
ou terminar um relacionamento e logo entrar em outro relacionamento. Justamente por conta dessa dependência, de não ter ninguém. E o que acaba sendo muito solitário mesmo, e é difícil. Aí por isso que a pessoa acaba entrando nessa dependência emocional. Tocando nesse ponto, eu queria trazer aqui uma das minhas séries favoritas, LGBT. Eu adoro coisas LGBT, filmes, séries. Se vocês tiverem indicações, pode estar me mandando. E aí eu assisti uma série, eu não sei se você conhece, mas o nome da série é Pose. Você conhece? Já comecei a assistir, mas não terminei. Vou indicar uma aqui também. Só vou falar sobre ela rapidinho, que como a gente está falando sobre a falta de apoio, e você trouxe a questão da gente comemorar com outras pessoas também, por exemplo, essas datas. Na série Pose, eu vejo muito isso e eu sou muito chorona. Eu me emocionei em quase todos os episódios. Porque, assim, na série Pose tem pessoas da comunidade LGBT que não são pessoas sanguíneas, tipo, não são uma família sanguínea, mas que viraram família pelo fato de serem LGBT e serem excluídos pelas próprias famílias de sangue. E aí são pessoas que se encontraram e se tornaram uma família. E aí tem uma mulher ali trans, eu não vou dar muitos spoilers, mas só para vocês terem uma noção, que ela encontra, por exemplo, um gay na rua que ele foi expulso de casa. E aí ela pega e leva ele para dentro da casa dela e aí considera como um filho. Ela trata todo mundo que ela chama ali na casa como se fosse filhos dela mesmo. E assim, é muito lindo porque tem todo um processo de doença, porque a época que a série também passa é uma época bem antiga que estava justamente em alta a questão da AIDS, que só dava em pessoas LGBT e muitas coisas. E aí acaba que muitas pessoas adoecem ali do meio deles, que quando as pessoas estão adoecendo e ficando assim perto da morte, quase morrendo, eles mesmos ali da própria comunidade que seguram na mão dessa pessoa e que ajudam. Então, assim, eu acabei me emocionando demais, porque é onde muitas pessoas LGBT foram expulsas, não tinha o apoio de suas famílias e acaba que, nossa, tem muito comentário, não vou conseguir ler tudo. E aí acaba que essas pessoas ficam muito angustiadas e são acolhidas pela própria comunidade, o que não acontece muito na realidade, porque às vezes as pessoas da própria comunidade praticam a LGBTfobia com outras pessoas. Então, é uma dica de série que eu tô dando. Tinha na Netflix, infelizmente saiu, eu não sei por que saiu, só que assim, é uma das minhas séries favoritas e eu acho que vale a pena. E eu digo não só pessoas que fogem do padrão, né, da normatividade, mas pessoas que também estão dentro do padrão. É importante assistir para ter uma noção de como que é pra gente tudo isso. Nossa, você foi falando, né? E a série que me veio que eu queria também recomendar é da Netflix, só tem 8 episódios. Eu só lembro do início do nome da série, que chama Heartbreak. Acho que é Heartbreak High, uma coisa assim. Depois posso te mandar o nome. E aí vai mostrar a comunidade, mas também vai aparecer também questões de gênero, porque tem uma pessoa que é não binária, achei bem legal, que marca bastante o pronome neutro ali. E também questões de gênero, de violência de gênero entre o masculino e feminino. E como isso acontece na escola. E aí é muito louco, porque a gente tá dentro de um lugar que a gente se sente em algum momento acolhido, porque tem uma ressonância de tribo, tipo assim, essa pessoa LGBT, vou andar com ela, por exemplo, ou essa pessoa neurodivergente, vou andar com ela. Só que também tem muita violência nesse ambiente, porque aí você vê a violência, assim, muito escrachada na adolescência, que é muita reprodução de coisas que se vive que não consegue falar, que a gente não consegue dar um nome. Né? E por isso que a importância, de novo, da psicoterapia para a gente conseguir dar nome para essas coisas que a gente vive. Eu, por exemplo, quando a gente fala de desconforto, só agora, nesse ano que eu estou entendendo o que é disforia, por exemplo. Já entendi o que era o conceito, mas para mim o que é disfórico? Por exemplo, talvez colocar uma roupa no Natal que alguém fale, nossa, sei lá, seus peitos estão grandes nessa roupa. Eu ia odiar esse comentário. Tipo, elogio zero para mim, entendeu? Então, fica essa série para você ver também, se tiver curiosidade, depois você me manda. Teve pessoas aqui, eu vou ler alguns comentários que eu achei importante. E por vezes, muitas pessoas têm alguns comportamentos que geram desconforto sem a intenção. A melhor forma de prevenção e promoção
de saúde mental para a comunidade é através da informação. É muito importante essa iniciativa de vocês em compartilharem suas histórias. Gratidão por isso. Foi a Bia que falou. Aí, obrigada, adorei a live, a Amanda. temática. Muito obrigada, gente, pelos comentários. O que você ia falar? E Amanda, eu ia falar que nesse caso, para o pessoal que quiser passar informação e não tiver com saco, indica o nosso Instagram. Olha lá, tem uma pessoa que eu conheço, psicólogo, vai lá. É verdade. Porque a gente entende que quando a gente, por exemplo, chega num local e fala que é da comunidade LGBT, algumas pessoas passam do limite, né? E começam a perguntar um monte de coisa como se a gente tivesse a obrigação de ficar respondendo tudo. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento de outros profissionais da área que estão sempre informando. E de várias maneiras aqui. Eu acho que o Instagram é uma ótima forma de passar alguns conteúdos de maneira assim, mais leve e mais clara. Por post, vídeo e várias outras maneiras, né? Como essa live também. A Daniele falou que quer participar. Me manda uma mensagem na DM que eu te coloco lá na lista de transmissão. E aí a Bia falou, realmente, Amanda, percebo muito isso com os pacientes. Baixa autoestima, dependência emocional. Falaram que a série é incrível. Recebo bastante esse tipo de demanda na clínica, como se não fossem merecedores do amor e da aceitação. Quando se tem um parceiro, é como se preenchesse vários vazios, muitas vezes não elaborados. É exatamente isso. E aí tem muita coisa, não vai dar para ler tudo, gente, me desculpem. Mas assim, haja assunto para esse tema, né? Porque é um tema que abrange muita coisa. A gente tentou resumir Sim. ainda. Sim, e eu não te contei uma coisa. Além do Natal e do Ano Novo, a outra comemoração que vem logo em seguida é meu aniversário. Eu faço aniversário dia 2 de janeiro. Então, é também uma data que em alguns momentos é bom, em alguns momentos quero ficar só, mas em alguns momentos também dá para comemorar, assim. Mas eu vejo cada vez mais a vontade de comemorar com pessoas da comunidade que entendam aquele recorte de vida e tudo mais, né? Mas, muito obrigado por ter me chamado. Depois a gente faz mais lives. Dá pra gente falar de muita coisa ainda. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Eu acho que tem muitos temas, tem muitas coisas importantes na comunidade que eu acho que dá pra gente estar falando aqui. Adorei a interação de todo mundo. Muito obrigada pelos comentários. Não deu para ler todos, mas eu adorei a interação de vocês, que é importante. Por mais que seja uma conversa, é importante a gente estar lendo aqui também o que as pessoas estão pensando sobre o tema, né? E aí eu acho que dá pra gente ficar por aqui. O que você ia falar? E aí, só para dizer que eu geralmente deixo a reprise no meu YouTube. Você também vai Sim, eu vou colocar. Você tem um canal A gente vai deixar a live aqui no Instagram e lá no YouTube também. E aí eu só queria deixar uma frase também que eu lembrei agora. Mas assim, às vezes o lugar que você está acostumado não é o lugar que você pertence. Porque foi o que eu senti a vida toda. Eu sentia que eu era um peixinho fora d'água mesmo. Então é importante a gente encontrar o nosso lugar, o nosso espaço e construindo essas pontes, construindo uma rede de apoio, né? A Dai falou para chamar ela também para fazer lives. Se eu não me engano, acho que ela é estudante de psicologia. Ah, legal. Então já vamos. Sempre top. Só vim falar na DM, eu sou animado. E hoje já dá para fazer com mais dá 3, 4 pessoas, sim. né? A live. Então tá. Muito obrigada, gente. Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ângelo. Tchau, tchau.